Estamos aqui em Assis Chateaubriand, no oeste do Paraná, aqui nos estúdios do Jornal Regional, para iniciarmos mais um capítulo do programa Nossa História. Hoje nós vamos contar o terceiro capítulo da história de Assis Chateaubriand. O nosso agradecimento à CEPAIM, internet banda larga e telefonia fixa, a internet que funciona. Se você não quer ter problemas com a internet, contrate o serviço da CEPAIM. E o nosso muito obrigado também aos nossos patrocinadores. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Dito Silva, substituindo aqui hoje o meu companheiro de trabalho, Nelson Boiago. O Nelson, nós iniciamos o projeto de contar a história de Assis Chateaubriand por capítulos em vídeo, numa forma de diálogo, e fizemos 2 capítulos, mas ele não está muito bem de saúde. Ele não pôde hoje, força maior, não pôde comparecer, e eu convidei o meu companheiro de trabalho, que trabalhou comigo aqui durante 15 anos, parceiro da imprensa, o Dito Silva, e ele prontamente nos atendeu em nos auxiliar aqui, fazendo parte aqui do terceiro capítulo do programa Nossa História. Dito, muito obrigado por você ter aceito o convite, seja bem-vindo, e os cumprimentos aos nossos seguidores. Ademir, um abraço. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar de um projeto tão importante como esse, contar a história de um município maravilhoso que é Assis Chateaubriand, nossa cidade morada amiga, e antes de mais nada dizer da minha alegria e satisfação de estar aqui. E ao mesmo tempo torcer rapidamente para a recuperação do Nelson, para que ele possa voltar a ocupar o lugar em que ele é titular, né? Porque o Nelson e você fazem uma dupla maravilhosa, e estou aqui para colaborar. Espero que possa contribuir para que o programa consiga aí atingir os objetivos planejados. Dito, tenho certeza que vai dar tudo certo, porque além da sua experiência como homem de comunicação, você também conhece muito também da história de Assis Chateaubriand. Você praticamente nasceu aqui nesse município, né? Se criou aqui. Aqui na região. Aqui na região, né? E então tenho certeza que vai dar certo a sua participação aqui, nos ajudar a contar a história de Assis Chateaubriand por capítulo. Então nós vamos passar aqui, vamos jogar aqui a introdução hoje, para que vocês tenham a noção de qual será o tema do nosso capítulo de hoje. Vamos lá. O senhor Adísio Figueiredo dos Santos abriu a primeira picada abaixo do rio Melissa, no município de Nova Aurora, até o Rio Azul, em Palotina. Adísio sobrevoou a área por diversas vezes para conhecer a floresta, porque era através da vegetação que se conhecia as terras. A gleba onde se situava Assis Chateaubriand apresentava uma grande riqueza em recursos naturais, como excelente bacia hidrográfica, madeiras de lei como peroba, ipê, cedro e marfim, além de muitos palmitos. Segundo Adísio, existia um campo de aviação próximo à cidade de Bandeirantes do Oeste, município de Goiorê, onde chegou de jipe, seguindo em frente até a barranca do rio Piquiri, por uma estrada que servia às fazendas da região. Primeiro, fizeram um bote. Mais tarde, construíram uma balsa e atravessaram pela primeira vez o famoso rio Piquiri e penetraram as matas do Vale do Piquiri. Implantaram ali outro acampamento e partiram para a frente, rumo ao Rio Azul, que era o limite da gleba que haviam adquirido. Naquela época, isso aqui não tinha nenhuma denominação, a não ser os rios principais, e assim sendo, batizaram a primeira gleba, onde fizeram o primeiro arranchamento de Hong Kong. Atravessaram o Rio Jesuítas e no Espigão, onde agora é a cidade de Formosa do Oeste, fizeram outro campo de aviação, que denominaram de Ponta do Oeste, porque ali o rio Piquiri fazia uma ponta. Sempre em linha reta, atravessaram o Rio Verde e em seguida o Rio Alívio, esse batizado por eles porque o pessoal já estava num sufoco danado quando o rio apareceu, e foi mesmo um grande alívio ter finalmente encontrado o rio. Por isso, ficou batizado de Rio Alívio. Continuando, atingiram o Espigão, local onde hoje é o Jardim Progresso,
em pleno território da cidade que futuramente seria conhecida como Assis Chateaubriand. É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro. E o sol nascendo e a Cevale crescendo, e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar, realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solsten. O sol é a nossa energia. Pois é, Dito, você viu aí que a nossa colonização é bem diferente do que muitas pessoas pensam, né? Que a maioria das pessoas pensa que começou com a colonizador norte do Paraná. Mas você viu aí que já nos 2 capítulos anteriores, a gente, só recapitulando um pouquinho para você aqui, né?
O senhor Adísio veio da Apucarana, comprou aqui 90 mil alqueires de terra, né, desde o Rio Melissa até o Rio Azul, e começou a desbravar isso aqui. Você viu que a nossa história ela é bem mais rica, né? Então, Adísio Figueiredo dos Santos foi o primeiro colonizador, então. Ele que começou essa história. Na verdade, ele é o verdadeiro pioneiro desse Chateaubriand, e ele me contou essa história, Dito, em 1983, quando lançava aquelas revistas, o Regional Revista, na edição da revista de 83, até que traz a Carla Cruciac na capa, né? Que foi a rainha da PAI naquele ano estava começando a Festa das Nações desse Chateaubriand, né? Tradicional Festa das Nações. Festa das Nações, que a primeira era a Festa da Pipoca, e depois ele transformou na Festa das Nações, e ali a primeira foi a Carla Cruciac, né? E naquela edição ele me contou com riqueza de detalhes, né, como é que foi que ele colonizou esse Chateaubriand. Isso é importante, esse trabalho que está sendo feito pela internet, agora aproveitando essa tecnologia. Então, deixa eu começar a entrevistar você, então, porque eu acho que eu vou aprender mais, e quem está nos acompanhando pode aprender e entender um pouco mais dessa história. Recapitulando, então, tudo isso começou com Adísio Figueiredo dos Santos. Adísio Figueiredo dos Santos, ele foi o cara. Até você estava esses dias lá ali no auditório, quando o secretário da Saúde teve lá o Beto Preto, e ele mencionou, né, que ele ficou feliz de chegar ali na seção comercial, ver o nome do Adísio no edifício, Adísio Figueiredo dos Santos, e relembrou do Adísio lá de Apucarana, né, que eram belos amigos. A história de Adísio Figueiredo dos Santos é interessante, não só aqui em Assis Chateaubriand, mas em municípios da região, né? Esse contexto a gente conta depois, mas então vamos recapitular. Aí ele já começou com essa história de colonizar antes aqui de Assis, né? Inclusive quando ele saiu do Banco do Bradesco lá em Apucarana, que ele decidiu se mudar totalmente de ramo, de gerente de banco, ele passou a ser colonizador. Mas a primeira cidade que ele colonizou foi Itapejara, aqui perto de Cianorte. Ele ali abriu, fez todo as picadas. Quando começou a vender as terras dele, ele passou para outra colonizadora, né? E veio para Assis Chateaubriand, comprou 90 mil alqueires aqui e começou a Assis Chateaubriand. E começou com uma área de 90 mil alqueires ligando Nova Aurora à região de Palotina? Porque na verdade... Rio Melissa, Rio Azul? Esses 90 mil alqueires, a divisa dele começava lá no Rio Melissa, em Nova Aurora, e terminava no Rio Azul. E é importante lembrar também, Dito, que esses 90 mil alqueires, o senhor Adísio comprou e ele foi com escritura definitiva. Tudo regularizado. Regularizado. Ele escriturou lá em Foz do Iguaçu, porque na época não tinha Cascavel, não tinha nada. Ele fez escritura lá em Foz do Iguaçu. E essa escritura, ele comprou esse 90 mil alqueires de um grupo de Joaçaba. Só que, antes de chegar à mão do senhor Adísio, que ela veio para o senhor Adísio como colonizadora União do Oeste, escudo, colonizadora União do Oeste. E essas terras, antes de chegar à mão do senhor Adísio, já tinha passado na mão de 21 pessoas. Inclusive, naquele livro que o Laércio Souto Maior escreveu, da história de Assis Chateaubriand, lá naquele livro estão os nomes de todas as pessoas que... Já tinha uma história toda que foi escriturando, que foi passando para frente, até chegar no senhor Adísio. Então é importante lembrar que... porque quando você fala de colonização, vem às vezes na mente da gente assim, que naquele tempo era muita terra grilada, muita terra roubada, muitos caras invadiam e vendiam, não. Mas a Assis Chateaubriand começou legalmente, começou com 90 mil alqueires de terra escriturado, tudo certinho. E ele já começou a comercializar. Bom, de posse da escritura, Dito, qual seria o próximo passo? O próximo passo a ser dado seria penetrar na mata que ele tinha comprado. Que conta, como contou o vídeo ali no comecinho, toda aquela trajetória. E como é que foi que ele entrou aqui nas terras? Primeiro, ele passou ali porque naquele tempo existia um campo de aviação bem próximo na cidade de Bandeirantes, no município de Guerê, onde ele chegou de jipe, dali ele seguiu em frente. Ali tinha uma estrada até a barranca do Rio Piquiri, e aquela estrada servia aquelas fazendas. Então, só para você ter uma noção, para aqueles que estão nos acompanhando,
que quando a gente fala que Assis Chateaubriand foi a última fronteira a ser colonizada, a última fronteira agrícola a ser colonizada no Paraná, por aí você já vê. Quando o seu Adísio, para ele entrar aqui nas terras que ele tinha comprado de avião, ele voava baixo para conhecer, pelo tipo da mata, ele conhecia. Era mata fechada. Era mata fechada. Pela qualidade da mata, pelo tipo das madeiras, é que ele sabia a qualidade da terra. Ele carregava com ele agrimensor, o pessoal que tinha experiência, né? Então, ele chegou, para chegar até ali, ele já usou ali aquele campo de aviação que tinha perto do Bandeirante, só para você ver que já tinha Bandeirante, já tinha Goiorê. A região já estava... Já tinha Cascavel, já tinha Toledo, já tinha Moarama. Foz do Iguaçu, lógico. Foz do Iguaçu. E Assis era um filão que estava aqui... A ser explorado. A ser explorado, sabe? Que ela tinha sido explorado apenas pelos índios e pelos bandeirantes. Que no nosso primeiro capítulo, quem assistiu, só para você ter uma noção, no primeiro capítulo, antes de contar qual foi a forma da colonização, nós contamos também, através do historiador Antônio Viana, lá de Formosa, quem foram os primeiros habitantes dessa região aqui, desde 1524, que foram os índios, foram os bandeirantes, os padres jesuítas. Depois veio várias colonizações que o governo imperial dava para os caras e eles não cumpriam. Depois o governador, o presidente Getúlio Vargas, em 1930, doou também. Enfim, até chegar em 1950, quando as terras vieram manufadidas. Então, nós fizemos uma retrospectiva. Todo o contexto histórico ali. Todo o contexto histórico. Então, só para você ter uma noção de que realmente Assis Chateaubriand foi mesmo a última fronteira agrícola a ser desbravada. O senhor Adísio, ele me contou assim, com muita riqueza de detalhe, Dito. Nessa entrevista de 83. De 83. Primeiro, eles construíram um bote, né? Depois fizeram uma pequena balsa para atravessar. E quando chegaram aqui do lado, que atravessaram aqui do lado de cá, tiveram que usar o facão para cortar os primeiros cipós, os primeiros arbustos, e foi ali que eles penetraram pela primeira vez na mata que ele tinha comprado. Inclusive, ele teve que arregimentar trabalhadores, gente para trabalhar, pessoal que trazia os alimentos para os trabalhadores, para abrir as picadas em lombo de burro. Era um meio de transporte. Era meio de transporte. E inclusive, o burro, né, é o meio de transporte muito tempo, mas durante muitos anos, inclusive, quando Assis Chateaubriand já tinha cara de patrimônio, os carroceiros foram que tiveram a maior importância aqui em Chateaubriand, porque ainda era o único meio de transporte que as pessoas que chegavam aqui compravam tarra lá, por exemplo, no ramal Iotaka, no ramal Bauru, mas ele não tinha nem como chegar lá na terra que ele comprou. Então ele tinha que ir no lombo do burro. No lombo do burro, abrindo picada. E quem que levava os primeiros alimentos ali? Quem que levava? Eram os carroceiros. Assis Chateaubriand tem mais fácil de chegar. Uma história muito bonita. Depois não vou chegar um momento da nossa história aqui que nós vamos estar contando também a história dos carroceiros. Interessante, muito legal. E Ademir, e foi uma aventura, né? Até chegar a comercializar, Adísio Figueiredo dos Santos e a equipe, naquela época, se aventuraram bastante, né? Não, você viu, depois que eles se aventuraram no trabalho, né? Trabalho mesmo. Depois que eles chegaram aqui que atravessaram o rio, eles implantaram um posto onde eles fizeram a balsa de tambor, fizeram depois fizeram uma balsa, fizeram um bote, depois uma balsa de tambor, né? E eles ergueram ali o primeiro acampamento denominado no local Porto 2. E já que mais acima existia o Porto Piquiri, que era destinado a dar passagem para quem vinha de Londrina para Cascavel. Você vê que já tinha estrada, já tinha uma ligação das regiões, hein? Já tinha uma ligação. Depois que eles estabeleceram ali na cabeça da ponte, arregimentaram trabalhadores de machado, foice, facão,
nós vamos partir para o Espigão. Dali do Porto 2, eles passaram onde é hoje o Marajó. Você conhece bem ali, né? Onde é hoje o Marajó, distrito, município De Nova Aurora, né? Nova Aurora. Do Marajó, eles atingiram o rio Hong Kong, mais tarde conhecido como Roda de Carro. Você já deve ter ouvido falar que o Hong Kong tinha o nome de Roda de Carro. Sim. Que mais tarde seria também ali o município de Nova Aurora, acima do qual, aproximadamente 5 quilômetros, eles estabeleceram a sede da colonização. E ali dito que eles abriram uma clareira dos primeiros 300 alqueires de terra. Lembrando que eram 90 mil alqueires. Era 90 mil alqueires. E ali eles abriram os primeiros 300 alqueires de terra. E ali você vê, a gente contando aqui, para quem está nos assistindo, dá a impressão que o cara foi fazendo tudo rapidinho. Não, mas imagina, até abrir, plantar, porque eles tinham que plantar e sobreviver do arroz, do feijão, da mandioca, que a própria... Terra proporcionava. A própria equipe deles... Né, teria que viabilizar. Teria que viabilizar, né? Depois que eles abriram esses 300 alqueires, eles fizeram um campo de pouso e plantaram 380 mil pés de café. Café foi a primeira cultura. Primeira cultura. Tanto é que na década de 45 foi o auge do café no Paraná, né? Então, e na região, provavelmente de jesuítas, então? Do café na região aqui. Exatamente. 380 mil pés de café. Ali ainda não foi onde é bem... Daquele acampamento, eles partiram para frente, rumo ao Rio Azul, onde era o limite da gleba que eles tinham adquirido, né? Uhum. Naquela época, isso aqui não tinha nenhuma denominação, né? E assim sendo, eles batizaram aquela gleba, onde eles fizeram o primeiro arranchamento de Hong Kong. Uhum. Até onde você fala ali no texto. No texto ali, eles batizaram ali a gleba de Hong Kong. Dali eles atravessaram o rio Jesuítas e no Espigão, onde é hoje a cidade de Formosa do Oeste, eles construíram outro campo de aviação. Você vê que é o espírito do colonizador, né? De empreendedor daquela época. Né, quando a gente fala dito do progresso do Brasil, da história do Brasil, eu acho que ainda, da mesma forma como o Brasil tem uma grande dívida ainda com as pessoas negras pela escravidão, com os índios, pela escravidão também, eu acho que o Brasil tem essa dívida com os colonizadores. Como Adísio Figueiredo dos Santos, né? E tantos outros. Porque imagine, se não é a coragem desses desbravadores, tudo aqui está na mata ainda. E o mais interessante... Em muitos lugares ela mata ainda, né? E o mais interessante é que em todo esse processo aqui, nesse contexto, são os nomes que vão sendo dados, né? Como, por exemplo, quando você disse aí, chega ao campo, ao novo campo, que foi denominado de Ponta do Oeste, porque ali o rio Piquiri fazia uma ponta. Fazia uma ponta. E aí eles foram colocando o nome. Porque precisava do campo de aviação, né? Para chegar... até porque... Mais estrutura. Estrutura, porque na medida que você vai abrindo... Eles já tinham um campo de aviação ali em Bandeirantes. Depois eles abriram outro campo de aviação ali em Formosa do Oeste. Que era uma forma também de estar começando a trazer pessoas, né? Para conhecer as terras, trazer mantimento, trazer gente, ferramentas, né? Exato. E como eu estava falando para você, na época não existia, nada tinha nome. E eles batizaram o Rio Alívio, foi batizado pela turma do Seadísio, como você fala ali no texto, porque o agrimensor, quando você vai abrir uma picada, eu não sou colonizador, eu aprendi muito pouquinho, mas eu me lembro que meu pai, quando nós morávamos em Sabaldi, lá no norte do Paraná, meu pai era corretor da colonizadora norte do Paraná, e ele trazia os compradores do norte do Paraná para vir comprar terra aqui, né? Aqui em Assis Chateaubriand. E eu lembro bem que o primeiro acerto de conta que a colonizadora norte do Paraná fez com meu pai, para pagar a comissão dele, deram para ele um sítio de 5 alqueires no Bucalão. Olha, você vê como os caras ganhavam dinheiro, né? Nossa. Ou a terra não valia nada, né?
Isso que eu ia falar, né? Não. Não tinha tanta valorização como tem hoje. Não, Nem compara, né? Nem compara. E eu me lembro que a minha mãe queria vir para cá para abrir o 5 aquele, meu pai, não, eu não vou levar meu Cira para os bichos comer, não. E dá um dia ele trocou o 5 aquele no Jeepinho 51, daí uma semana o Jeepinho capotou, o 5 aquele terra que ele ganhou. Já era. Já perdeu tudo ali. Tá. É um parente aqui da história. Então, o agrimensor, ele pelo mapa, ele sabia mais ou menos aonde estavam as nascentes, aonde estavam os rios. Então, ele dizia, ó, nós já estamos perto do rio. Já estamos perto. Mas era sempre uma aventura. E esse perto nunca chegava. Aí o senhor Adísio conta, cara, quando nós avistamos o rio, pessoal, cara, que alívio. Aí surgiu o nome do rio. Aí ficou batizado o Rio Alívio de Rio Alívio por essa passagem. Olha só que interessante. Por essa passagem. E ali, depois do Rio Alívio, dito, eles continuando, eles atingiram um outro espigão, onde hoje é o Jardim Progresso. Que onde começou, né? A história de Assis. A cidade começou ali. Porque até agora a gente foi falando ali de tudo que o senhor Adísio fez. Tudo que envolveu. Envolveu porque esses 90 mil aquele seria tudo Assis Chateaubriand. Pode ser que depois, com o passar do tempo, Jesuíta, essas outras cidades poderiam até ficarem distritos de Assis. Certo. Mas não. Então, aí ele atingiu o espigão, depois do espigão que foi Formosa do Oeste, atingiram o espigão de Jesuíta, que as terras de Jesuíta era uma das terras mais altas da gleba. Tanto é que ali foi plantado muito café. Jesuíta foi um município que deu muito café. E ainda hoje dá muito café. E Jesuíta hoje... O maior produtor de café já foi, né? Foi o maior produtor de café. E hoje não é muito na quantidade, mas Jesuíta hoje é onde tem uma das melhores qualidades de café do Paraná. O café mais famoso, né? Famoso, né? Tanto é que no lugarzinho pequeno tem na 3 torrefações. Exatamente. Né? Mantém essa tradição. E aí depois o próximo espigão foi o espigão onde hoje é o Jardim Progresso. O Jardim Progresso, né? Em pleno território da cidade que futuramente seria Assis Chateaubriand. Então, dito ali, no Jardim Progresso, o senhor Adísio construiu um outro campo de aviação. Mais um. Ele construiu mais um campo de aviação. E o campo de aviação ali recebeu o nome do Banho da Foice. Famoso, né? Famoso, porque o Banho da Foice, ele foi o empreiteiro da obra, sabe? Ele acompanhava a turma do senhor Adísio, né? E, então, dito, ali, quando o senhor Adísio chegou no espigão onde é Assis Chateaubriand, ali que vai ser o começo do nosso quarto capítulo. Do quarto bloco do programa. Do quarto capítulo nosso. Né? Estou já ansioso para acompanhar. Ali, então você que está nos acompanhando, já assistiu o capítulo 1, capítulo 2, hoje está assistindo o capítulo 3, hoje vocês puderam ter já um pouco mais de noção como é que foi mesmo o desbravamento, né? O que foi você fazer bote, fazer balsa, pegar foice, facão, cortar machado, cortar cipó, contratar gente e conhecer os rios, dar o nome de denominação de rio, construir campo de aviação em Formosa, campo de aviação em Assis Chateaubriand, e agora dali, desse campo de aviação, vai ser o começo do quarto capítulo nosso. Dito, eu te agradeço muito, cara. Gostei da maneira da sua participação. Nós mudamos aqui um pouco o modelo. O modelo, o formato, né? Porque eu estava eu e o Nelson, como o Nelson ele não conhecia também toda a história, mas ele conhecia bem mais do que você. Lógico, né? Com certeza. Até pela idade. Né? É verdade. Vocês olhem, quando aparece
quando eu apareço na tela, olha que monte de rugas, né? Quando aparece o Dito, olha que lisão, olha que pele lisinha. Não, mas não é tão bobo assim também, não. Isso aí é a diferença da idade. Mas eu gostaria, desculpa, mas eu gostaria de aproveitar, eu amo história, sabe? Adoro, e eu sempre acho não, tenho certeza que a juventude de hoje, as crianças de hoje, elas precisam assistir, os professores precisam mostrar esse programa, sabe? Eu leio, eu tenho todas as revistas da história que você já contou, de vez em quando eu dá aquele sentimento, por exemplo, no evento que nós participamos no último fim de semana em Tupãssi, né? Quanta alegria de retornar há 40 anos, há 30 anos. Então a história é maravilhosa e parabéns a você por essa iniciativa. Acredito que isso está e vai contribuir em muito para que a história não seja esquecida. Dito, porque a ideia, Dito, é o seguinte, como eu falei aqui em off, né? Como ela está no papel, está no livro, nossa história está na revista, e está na mão de poucas famílias, e ainda nem todas essas famílias leram, né? Uma grande parte desses exemplares estão em gavetas, estão em estantes, né? Mas com a facilidade das redes sociais, eu tenho certeza que aquela pessoa que tem o livro lá que não leu, mas agora, nesse formato, ele vai acompanhar. Entende? E no final, quando nós fecharmos aqui os 48 capítulos, que vai dar um ano, e aí todo chateaubriandense vai ter a história completa. Vai ter a história completa. Ninguém vai poder alegar que não conhece a história desse Chateaubriand. E eu acho que aí é aquilo que você falou que poderia ser aproveitado por mais pessoas, poderia ser aproveitado pelas escolas, porque isso aqui, Dito, ele é objetivo, é acima de tudo, é o resgate da nossa história. Você percebeu ontem lá, nas entrevistas que você fez lá sábado, lá em Tupãssi, que a maioria deles falava do resgate? Exatamente. Isso aqui, Dito, é o resgate da história. Porque hoje, não deixar a história morrer. O hoje só é hoje porque teve o ontem, né? Senão não teria, nós não estaríamos aqui. Né? Essa história linda do Adísio Figueiredo dos Santos, muitos jovens nem sabem quem foi. O VNASIAC, lá nome Adísio Figueiredo dos Santos, não sabe. Quantas doações esse homem proporcionou para a história de Assis, né? Dito, eu gostaria, Dito, que a gente conseguisse sensibilizar de uma forma bem acentuada, ao ponto de que muitas dessas empresas, muitas dessas entidades que receberam essa doação, colocasse lá também uma plaquinha. Escrevesse. Adísio Figueiredo Santos. Exatamente. Foi o que nós cobramos sábado lá em Tupãssi, né? Tupãssi. Que o estádio de Tupãssi se chama Adísio Figueiredo dos Santos. Então, mas está faltando, porque já teve. Aí, de repente, alguém foi lá, pintou e esqueceu de escrever. O prédio da Associação Comercial aqui, estou lembrando de 2 prédios que são, 2 empreendimentos que são importantes, mas muitos outros. Mas só 2, né, Dito? Só o estádio de Tupãssi. Mas tem muito mais, né? E só a SIAC que colocou o nome disso Adísio. Né? Então, eu gostaria que mais, que a gente resgatasse essa história de uma forma tão legal que mais gente... porque depois que vocês conhecerem a história do verdadeiro pioneiro que eu e o Dito estamos contando aqui, e vamos continuar contando, tenho certeza que você vai ter um outro conceito do seu Adísio, vai ter um outro conceito dos colonizadores, e quem sabe, Dito, as nossas autoridades aqui não resolva erguer aqui um busto do seu Adísio, cara. Uma estátua do seu Adísio. Justo. Homenagem mais do que justa. Mais que justa, né? Dito, uma outra grande homenagem que nós vamos estar aqui também no resgate da nossa história, nós vamos estar aqui contando e mostrando quem foi Dr. Assis Chateaubriand Francisco Bandeira de Mello. Exatamente. Porque, Dito, até hoje ainda tem muitas pessoas de Assis Chateaubriand que ficaram sentidas porque tirou o nome de Tupãssi, que significava Mãe de Deus, para colocar o nome de Assis Chateaubriand. Que, na verdade, ninguém conhecia Assis Chateaubriand. Né? E já estava acostumado com o Tupãssi, eu vou lá para o Tupãssi, né? Então, mas a hora que as pessoas conhecerem também quem foi Assis Chateaubriand, o grande estadista que foi Assis Chateaubriand, que nós vamos deixar aqui, vai chegar nesse ponto. Vamos chegar aqui, nós vamos deixar 2 capítulos exclusivos
para estar contando a história, lógico, bem resumida, né, do Dr. Francisco de Assis Chateaubriand. Eu tenho certeza que também é um outro nome que merece também uma estátua em Assis Chateaubriand. Porque eu dito, a partir do momento que eu conheci a história do Assis Chateaubriand, eu sinto o maior orgulho da minha cidade levar o nome desse grande estadista brasileiro. O homem da comunicação. Da comunicação. Então, esse programa Nossa História tem esse objetivo de resgatar a nossa história. Os historiadores dos 55 anos de Assis Chateaubriand para frente, terão daqui 50 anos, mais 100 anos, 200 anos, 300 anos, eles não terão nenhuma dificuldade em contar a história de Assis até os 55, porque nós vamos deixar catalogado. Que maravilha, parabéns. E obrigado pela oportunidade. Beleza? E antes de encerrar agora, Guilherme, eu gostaria que você colocasse aí na tela para a gente. Eu gostaria de registrar algumas pessoas que estão nos acompanhando. Ótimo. Nos acompanhando e falando, eu queria mandar um abraço lá para o Roberto Dias de Almeida. O Roberto fala lá, parabéns a Ademir e Nelson Boiago pela belíssima atitude de contar a história de Assis Chateaubriand, o início da colonização e o destaque para o importante nome do senhor Adísio Figueiredo dos Santos. É de família. Roberto, você conhece? Família tradicional em Assis. Também, Assis Chateaubriand, né? Tem lá o Luiz Antônio dos Santos, né, dizendo que nasceu aqui em Assis Chateaubriand em 1963. Tem lá o Marcos Assis também participando. A Maria Lúcia Barbosa, dando muito bom ver a história na nossa cidade, né? Ela dizendo que chegou aqui em agosto de 64, Assis era antigo Tupanci ainda, né? Acabamos de falar, né? Exatamente. Ela veio de Minas Gerais. Minas Gerais, né? Completa lá, não. Ela veio de Minas Gerais direto para o Engenheiro Azauri, onde aqui cresceu, trabalhou na roça com o saudoso pai, né? Ela se casou, teve filhos, teve a família e diz que ama muito. Essa cidade tem netos, enfim, que bacana, né? 64, 66, Assis já se transformou município, né? O Cláudio Lag. Cláudio Lag, né? Família do senhor Oswaldo Lag, né? Prefeito de Assis Chateaubriand. Ele fala para ele, é bom assistir os fatos e a história do nosso município que vivemos e podemos confirmar como verdadeiros. Legal, isso é um voto de confiança também, né? Bacana. Tem ali a Fátima Sarro também, né? É. Meu amado pai veio para Assis Chateaubriand no ano de 61, em 62 buscou a mudança e nos trouxe para cá. Ela tinha 2 anos de idade, a Fátima Sarro, família Sarro. Né? Inês Celso Fries. Muito legal a história da nossa cidade de Assis Chateaubriand. Que bacana. Tem mais ali, né? Enfim, tem o Amauri Kiel, manda só uma boa noite. Tá acompanhando, né? E acompanhou os programas anteriores. A Maria Teixeira também, parabenizando você pela iniciativa. Então, muito bem. Então, você que está acompanhando aqui o nosso programa, pode mandar um pouquinho do trecho da sua história, mandar algumas fotos de Assis Chateaubriand, alguma foto antiga, pode mandar aqui para o nosso programa também. Então, Dito, muito obrigado mesmo, cara. Obrigado tamo junto. Eu que agradeço, foi um prazer. Maravilhoso. Eu que ultimamente tenho trabalhado muito com você tem me ajudado muito nas nossas lives aí, agora, né, você veio para cá e quis o destino que você estreou aqui justamente no capítulo onde você foi. Coloquei a voz ali. Onde você foi o narrador. Fico feliz em poder colocar a voz num documentário tão importante como esse. Tá, muito obrigado a todos que nos acompanharam, especialmente aos nossos patrocinadores. E um abraço ao Carlão da Cepaim. Se você quer uma internet que não tem problema, contrate o serviço da Cepaim. Vocês estão vendo aqui a qualidade da nossa transmissão, é qualidade Cepaim. Até o 4º capítulo, quarta-feira que vem. Beleza? É pensando em você, produtor rural, que a Cevale investe em tecnologia e qualidade ao oferecer insumos, implementos agrícolas, peças, acessórios, máquinas, produtos veterinários, rações. Tudo isso com uma equipe técnica altamente treinada para garantir que a qualidade do seu trabalho e o retorno sejam cada vez melhores. Cevale, a sua cooperativa. Plantando e colhendo, caminhão cheio vai estrada adentro,
E o sol nascendo e a Cevale crescendo e o sorriso no rosto, recomendando que o futuro é aqui. Em todos os campos a Cevale está, ao lado do produtor, financiando a parceria. Sempre por perto, sempre apoiando, assim é a Cevale. Formosa do Oeste, Jesuítas e Assis contam com os supermercados Estela. Qualidade, higiene e bons preços. É muito bom comprar no Estela. Agora também em Assis com uma ampla e moderna estrutura, estacionamento coberto, cafeteria e restaurante e muito espaço para você fazer as suas compras. Supermercados Estela, uma nova experiência em compras. Formosa, Jesuítas e agora em Assis. Silote. A inovação não é exclusividade do novo. É a oportunidade de renovar. Recebemos mais energia do Sol em 1 hora do que toda a humanidade é capaz de produzir em 1 ano. E assim como as plantas que sabem usar a luz do Sol para crescer, criamos tecnologias para convertê-la em energia limpa, acessível e renovável. Nossas soluções podem gerar uma economia de até 95% nos custos energéticos de sua residência ou negócio. Nossa equipe altamente qualificada desenvolve o planejamento exclusivo de cada projeto para maximizar o potencial de captação e conversão da energia solar, realizando a instalação de forma rápida com as mais tecnológicas ferramentas e materiais de extrema qualidade. É assim que inovamos. Renovamos a forma de converter a energia com responsabilidade, criando soluções confiáveis e efetivas que valorizem as pessoas e preservem o meio ambiente. Solstem. O sol é a nossa energia.